Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quinta-feira, reunidos em torno do pão da palavra, atraídos pela graça de Deus. Hoje a igreja celebra São Damaso I, foi Papa no ano de 366, no quarto século da Santa Igreja. Hoje o Evangelho está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 11 a 15, Mateus 11, de 11 a 15. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Diz o Senhor: em verdade eu vos digo, entre todos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus irrompe com força e fortes deles se apoderam, pois todos os profetas e a lei profetizaram até a vinda de João. Eles querem saber Elias, que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Duas coisas quero partilhar com você nesse Evangelho, nesse dia de hoje, que são importantes para a nossa vida, para a nossa luta diária de sermos cristãos, para todos que querem alcançar o reino, alcançar a salvação. Já viveram o reino nesse tempo, desejando e esperando, uma confiança, numa esperança que não se engana, o reino eterno, a vida eterna, né? Diz assim Jesus: a partir do dia de João até agora, o reino dos céus irrompe com força e fortes deles se apoderam. Fortes são os que têm o reino dos céus. Em outro lugar, o Senhor vai dizer aqueles que sofrem, os violentos. Mas que tipo de força é essa? Que violência é essa? O que nós devemos fazer? Que força é essa para ter, para estar no reino, para possuir o reino? Primeiro, a nossa força, meu irmão, está no Senhor. A força para alcançar o reino, a primeira é reconhecer a miséria nossa e saber que nós dependemos de Deus e que essa força é no Senhor que nós a encontramos, como diz o apóstolo São Paulo nos diz: quando sou fraco, eu sou forte. Ou seja, quando São Paulo se sentia fraco, então se abandonando todo em Deus, é que ele sentia a força de Deus, forte em Deus. Então, a força no Senhor é que nos possibilita o reino. É o Senhor sendo nossa força, como diz o Salmo 27, ou 26, versículo 14, que o Senhor é a minha força, não é? O Senhor é o meu auxílio. Lá no Salmo 27, capítulo, versículo 28, versículo 7, o Senhor é meu auxílio e minha força. Meu irmão, nós precisamos saber que tudo a nossa vida é graça. Por isso, para nós buscarmos o reino, essa força que deve agir em nós, é a força de Deus. Saber que eu preciso de Deus. Que eu preciso da graça de Deus para, a força de Deus, buscar o reino, viver o reino. Então eu preciso reconhecer toda a minha miséria, eu preciso me sentir fraco, porque aí o Senhor me sustenta com a sua força. Mas também preciso da força que o Senhor também me chama, daquela força de lutar contra mim mesmo. Também essa é com a graça de Deus. Mas a graça que vem em meu auxílio precisa do meu sentimento, né? Ou seja, eu preciso colaborar com a graça. Então esse esforço de colaborar com a graça para também apoderar, para também possuir o reino dos céus. Eu preciso, como diz o Senhor, Lucas 3, 24, do esforço para passar pela porta estreita. Porque a porta, a perdição é larga, não precisa de muito esforço, não, ela me leva. Eu vou fácil. Mas para o reino, eu preciso de me esforçar. Ou seja, eu preciso, primeira coisa, saber que sou fraco. E na minha fraqueza, eu preciso ser forte em Deus. Deus é minha força. Deus é a razão do meu cantar. Deus é meu auxílio. Eu preciso buscar em Deus a força. Ser forte em Deus. Mas também eu preciso me esforçar
com a graça de Deus, para que a graça realmente haja em mim. Então eu preciso lutar contra as minhas vontades, eu preciso lutar contra os meus apegos, eu preciso me esforçar mais para vencer os meus desejos, os meus maus hábitos. Eu preciso me esforçar mais na minha vida de oração. Eu preciso fazer esforço. Até a minha postura no rezar é importante. Você notou que nós gostamos de conforto? A gente chega na igreja, nossa, mas a gente fica sentado no melhor lugar possível, perto do ar-condicionado. Nós gostamos de conforto até para rezar. Enquanto a missa é sacrifício, então eu deveria também passar ali por algum sacrifício, um esforço para estar ali. Não, nós gostamos de vida boa em tudo que vamos fazer, de conforto em tudo. Mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama ao esforço. Nós precisamos ter momentos de fazermos esforço para com Deus, para vencer nós mesmos. E até nas pequenas coisas, às vezes, no lugar que eu vou rezar, está desconfortável, fico desconfortável, eu rezo ali. E muitas vezes esse esforço do corpo me ajuda a rezar. Me ajuda a rezar. Então eu preciso, primeira coisa, esse evangelho. Para os fortes que se apoderam de Deus, a força de Deus, a graça dele na minha vida, saber que eu preciso e só em Deus eu sou forte. Só nele eu sou forte. E quando eu me sinto fraco, eu sou forte em Deus, como diz São Paulo. Na 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, final do versículo 10. Mas também eu preciso me esforçar, eu preciso de colaborar, eu preciso esforçar para com a graça. Preciso fazer penitência, fazer algum jejum. Eu preciso lutar, esforçar. Outra coisa que quero partilhar com você é sobre o segredo de escutar. Veja bem, termina o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes o Senhor vai dizer isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir o quê? Ouvir o que o Senhor está falando, ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor ensina através da palavra, através da igreja, escutar melhor as coisas, prestar atenção. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, por 6 vezes o Senhor vai dizer: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Só no capítulo 5, 6 vezes ele vai dizer isso. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Meu irmão, nós precisamos ouvir Jesus, escutar a palavra. Por isso eu preciso me esforçar para ler a palavra, para conhecer o Evangelho, para conhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Eu preciso me esforçar para ouvir a igreja, o ensinamento da igreja. Eu preciso me esforçar, porque o Senhor estava dizendo no Evangelho de Mateus sobre o que os antigos falaram, né? Ouvidos foi dito antes, ou seja, no Antigo Testamento, agora dizendo, eu, porém, vos digo. Mas eu preciso ouvir o Senhor, porque o mundo também me fala muita coisa. O mundo fica sussurrando muito. O demônio fala, o mundo fala. E aí eu preciso prestar atenção a quem eu estou ouvindo. Quem eu estou escutando. O decálogo dos 10 mandamentos começa como: ouvi Israel, Shema Israel. Ouve Israel. Também para nós é importante isso. Ouve Silvio, ouve Maria, ouve você, ouve, escuta Israel, escuta a igreja, escuta Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz. No Apocalipse de São João, no capítulo 2 e capítulo 3. Quando ele fala 7 igrejas, por 7 vezes ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. É preciso ouvir o que o Espírito diz. É preciso ouvir o que o Senhor fala. É preciso ouvir a voz de Deus, ouvir a igreja. E a quem nós estamos ouvindo? Nós ouvimos o que o famoso fala, nós ouvimos o que a televisão fala, nós ouvimos o que tantas pessoas da internet, influências que chamam, um negócio assim, né? Mas às vezes não escutamos o que o Senhor nos diz. Não escutamos a palavra de Deus. Escutamos a nós mesmos, o que eu quero, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu projeto, o que eu desejo. Escutamos nossos prazeres, mas escutamos pouco o Senhor. Então nós precisamos ouvir como Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Precisamos ouvir melhor, meu irmão. Pedir ao Senhor essa graça de ouvirmos melhor o que Deus nos fala. Então, para você guardar
nesse dia de hoje, nesse evangelho, primeiro, preciso ser forte, forte em Deus. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar. No livro do Êxodo, nós escutamos Moisés cantando o canto da libertação. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar. Então Ele é minha força. Minha força está no Senhor. Mas eu preciso também me esforçar com a graça dEle. Eu preciso ouvir melhor. Esse tempo do advento, buscar mais, ouvir com mais atenção o Evangelho, gastar tempo. Para de ficar agarrado só em vídeo curtinho. Gasta tempo. Medite a palavra, escuta. Ouve, Israel, é o que o Senhor nos diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espero que eu e você tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouvir o que o Senhor tem falado, ouvir o Evangelho, ouvir a igreja. Que o Espírito Santo venha em socorro da nossa fraqueza, venha tirar toda a surdez de nós, venha tirar toda a preguiça, toda má vontade que nós temos, para que nós possamos ouvir melhor a Deus e nos esforçarmos mais para com a graça de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Te peço mais uma vez, clique aí no sininho, se inscreva, faça comentários e divulgue nosso canal.